1º de maio é Dia do Trabalho e do Trabalhador. Agora a gente vai falar sobre a importância desta data para o servidor público de Blumenau. O Sérgio Bernardo, coordenador do Sintraceb, e a Geice, diretora do Sintraceb, estão aqui para conversar com a gente. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da rádio. E a gente gosta de fazer audiodescrição, se permite, Jorge. Sou um homem moreno, tenho aproximadamente 1,73 m, cabelo grisalho, uso óculos de grau com armação escura, barba grisalha e uso uma camiseta preta. Estou sentado ao lado da Geice, a minha camiseta preta está escrito Serviço Público é a gente que faz, e o punho cerrado do movimento sindical. Bom dia, Geice. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Taberá. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claro curto. Estou utilizando uma camiseta preta com a escrita lutar ou trabalhar até morrer. Estou sentada à esquerda do Sérgio. Bom, vamos lá. Amanhã, 1º de maio, é Dia do Trabalhador, e para o servidor público esse ano tem sido um ano de muita demanda, principalmente para os servidores da saúde, né, Sérgio? Diante de tudo isso que a gente vive aí nesse início de ano. Nós temos uma demanda no serviço público que a gestão teve dificuldade de compreender esse momento de epidemia que o Estado, o Brasil, né, vive. Dentro dessa organização de atender essa epidemia, já estava uma confusão no modelo de gestão da atenção básica, né? Já vimos cobrando da gestão pública que o modelo de gestão que eles estavam implantando não estava, a comunidade não estava entendendo, os trabalhadores não tinham efetivamente a compreensão do que estavam querendo implantar. O sindicato vinha cobrando isso da gestão pública. Vem a epidemia, junto com a epidemia vem outras coisas que vão acarretando. Para entrar em colapso total, Jorge, eu acho que a gente precisa dar um pouco dessa contextualizada. Muda a forma de contratação de uma terceirizada para o serviço de limpeza das unidades, daí não é só na unidade de saúde, mas também em todas as unidades da prefeitura, e coloca num verdadeiro colapso, desde a higiene à atenção básica daquele paciente, né? E sobrecarregando as unidades de saúde, colapsando o sistema, bem dizer. Dentro desse colapsando, os nossos trabalhadores também adoecem, né? E adoecendo os nossos trabalhadores e trabalhadoras, o que nós tivemos? Uma pane geral, e os trabalhadores começam a sofrer também com isso, a pressão dos pacientes e das pacientes, que, claro, a dor irrita, né? Eu passei pelo momento de dengue, primeiro que eu achei que eu ia morrer, né? Mas irrita a dor, e tu tá lá, aguardando para ser atendido, e muita gente para atender. Pouca gente para fazer o trabalho da acolhida, do atendimento. Realmente, muitas vezes, a gente não defende, em hipótese alguma, a violência, mas, lamentavelmente, os nossos trabalhadores, além de sofrer com tudo isso que eu acabei de mencionar, acabam também sofrendo com a violência por parte da população, né, Geice? E é importante destacar que o modelo que tem se implementado, né, o dia 1º, a gente até estava antes conversando, né, que nós não temos muito o que comemorar, né, porque nós passamos por uma pandemia em que o servidor público, o serviço público como um todo foi extremamente necessário, fomos aplaudidos pela sociedade, e hoje a sociedade já voltou a macetar o servidor de novo como se fosse um trabalhador que está ali mamando na teta do governo, que é isso que a gente escuta muito, né, o servidor público. Mas quem que é esse servidor público? É aquele que está atendendo a tua demanda ali na ponta. A gente, em outro momento, se quiser convidar, a gente pode conversar sobre, de fato, quem é o alto escalão que mama na teta do governo. Mas o trabalhador que está ali prestando saúde, educação, assistência, ele é a ponta. E esse trabalhador, ele tem baixos salários dentro da lógica dos servidores públicos. Ele está precarizado porque o município está tentando terceirizar os serviços. E aí, quando dá problema, que nem da limpeza que está acontecendo nos espaços de trabalho, a gente reporta ao governo, o governo fala, não é culpa minha, é com a empresa terceirizada. Só quem é que está tendo esse serviço mal feito?
ou recebendo um serviço público não na qualidade que deveria ser? É a população. E essa população tem que ajudar a cobrar. O sindicato ele tem uma pauta, a gente tem um slogan chamado Sintraceb em defesa do serviço público, que é a defesa do servidor de forma irrestrita. E aí a gente tem que pontuar essa questão das terceirizações, porque quem sofre, quem recebe a paulada ali do serviço que está sendo prestado é o servidor, que já está ali várias horas de trabalho, que não tem respeitado as suas carreiras dentro do município, que agora o modelo de saúde que foi colocado fez uma divisão esdrúxula entre o que é SF e o que não é, que na teoria é, mas que na prática não é. Enfim, um modelo que ele é insuficiente e que quem está levando a pedrada é o trabalhador. E quem tem que ser cobrado é a gestão, que está optando por modelos de entregar a saúde, que ela é pública e que ela é um direito da população para as iniciativas privadas, porque alguém quer ter lucro sobre a saúde, educação e assistência nesse município. E a gente não pode deixar isso não dá para deixar permitir que isso avance, porque a gente vai ter um prejuízo no serviço público. Se a saúde ela é tão importante, por que a gente está apoiando essas tentativas do governo de terceirizar e de precarizar? Eu não quero ter uma saúde adequada? Eu não quero ter um espaço em que tenha um contingente de servidores para me atender de forma adequada? Só que quando se fala em servidor público, a narrativa da população, o senso comum traz esse sentimento de que para que servidor público? Porque querem ficar aí, não querem trabalhar. Só que essa mesma população precisa de um atendimento de saúde. E hoje o que a gente está vendo é os servidores sobrecarregados, estão se precarizando a saúde nesse município. Em detrimento disso, a saúde pública ela está decaindo, em vez de ela melhorar. Né? Num primeiro momento, depois da pandemia, eu achei particularmente, e acho que posso falar por nós, que a sociedade ela iria ver a educação de uma outra forma, a saúde o serviço público de uma outra forma. Porque na pandemia, se não fosse o serviço público, muito mais pessoas teriam morrido. Porque é um serviço gratuito e não é grátis, porque a gente paga imposto. É só o nosso imposto voltando em forma de uma saúde adequada. Só que o que aconteceu? Em vez de fortalecer o serviço público, estão precarizando o serviço público. E aí, quando acontecem as questões de saúde, a matemática ela não vai fechar. Porque se eu sou população, eu preciso do serviço, e eu estou apoiando que se precarize esse serviço, eu não tenho como eu querer um serviço mais adequado. Porque em vez de eu dar estrutura, eu estou tirando estrutura. Eu não estou contratando trabalhador, eu não estou efetivando trabalhador. Eu estou contratando uma empresa terceirizada que ainda contrata os outros trabalhadores e aí vão trabalhando incansavelmente, aí não ficam porque não dão conta. E quem é que não tem o atendimento? É a população. Né? Então, a gente precisa fazer esse debate enquanto sociedade do que é o servidor público, o que é o serviço público e o que ele representa no nosso dia a dia num país de tanta desigualdade que a gente tem. Ainda tem uma imagem distorcida? Muito distorcida, né? Nós tivemos uma audiência pública recentemente na Câmara de Vereadores para discutir sobre a questão da educação. E daí, lamentavelmente, nós tivemos o quê? O uso da tribuna para falar mal do servidor, para falar mal do professor. Uma deputada se prestou a sair lá da capital do estado, a vir usar a tribuna aqui em Blumenau, na audiência pública, para desqualificar o trabalho dos professores e das professoras. E um trabalho de uma educação que ela é reconhecida nacionalmente por todos os projetos que os servidores executam na cidade. Então, são narrativas totalmente divergentes. Por que eu vou bater numa educação que ela é referência no estado, no país? A Secretaria de Educação vive fazendo intercâmbio com outras cidades para mostrar como que é a educação de Blumenau. E aí, em contrapartida, tem uma narrativa, uma narrativa de um grupo que quer desqualificar esses trabalhadores. Ora, se eles não fossem bons e não entregassem uma educação, eles não seriam referência no país. A Secretaria não estaria levando o nome de Blumenau como referência em educação se o servidor que estivesse ali não estivesse fazendo esse trabalho bem feito. Mas, para fazer essas discussões, eles querem bater e desmerecer esse trabalho de quem está executando essa política. Então, é uma matemática que ela não fecha as narrativas. Ora ele é bom porque ele é referência, ora ele não presta porque o servidor não está fazendo o trabalho dele de forma adequada. E nós chamamos a atenção, né, que as condições de trabalho, o sindicato fica cobrando o tempo todo condições de trabalho. Se pegar mobiliário, cadeiras, a maioria das unidades estão com cadeiras quebradas, danificadas, sem condições. Nós temos unidade no município com cadeira de palha ainda. E na década de 90 já foi banido as cadeiras de palha
dos espaços de trabalho. No município, o sindicato ainda briga para tirar as cadeiras de palha de unidade, sabe? As condições de trabalho na SAMAI, por exemplo, né, eternamente brigando para garantir o mínimo de segurança, porque o operador de estação de tratamento de água, ele trabalha em condições precárias, correndo risco de acidente, muitas vezes fatal à sua saúde. Né? Inclusive, semana passada teve um acidente. Que bom que não foi fatal, mas é acidente. Poderia ter sido evitado, poderia ter sido fatal. Então, essa luta que a gente trava, Jorge, pelas condições de trabalho, né? Às vezes a sociedade diz, meu Deus, mas não ganham bem? Não, a gente não ganha bem. Segundo, a nossa luta não é só por salário. A nossa luta é por condições de trabalho. O dia 1º de maio ele é consagrado por uma luta por condições de trabalho. Né? Nós temos aí índices altíssimos de acidente de trabalho. Nós tivemos agora, recentemente, né, dia 28, o dia que destaca para homenagear, inclusive, os acidentados por acidente de trabalho. Por que dá acidente de trabalho? Pela negligência do empregador. E, no nosso caso, o empregador tem nome e sobrenome. É o governo municipal. E o sindicato faz esse trabalho, essa luta, né, travada pelas condições de trabalho, desde a cadeira, a iluminação, a proteção, o guarda-corpo, a defesa daquele trabalhador, daquela trabalhadora está sendo criminalizada por uma deputada que vem numa audiência pública desqualificar um plano nacional de educação que foi construído por muitas mãos e a grande maioria por trabalhadores e trabalhadoras da educação, além de desqualificar, enaltecer que o homeschooling, que é através de uma apostila que eles estão querendo pregar agora de Circular Conventions na América Latina, que também não dá para entender por que vende uma apostila norte-americana para a América Latina para fazer homeschooling. Né? Vamos começar a pensar sobre isso. E daí desqualificam totalmente. E o sindicato, na audiência pública, Jorge, se posicionou pedindo para que a vereadora proponente da audiência pública recomendasse à deputada, porque a deputada entrou, falou, entregou a criança para um policial militar segurar a criança no colo, ela fez uso da palavra, saiu e foi embora. Não teve nem um tempo ali para que a gente pudesse dizer para a deputada, que não está certo vir desqualificar os trabalhadores da educação. Mas recomendamos à proponente da audiência pública que solicitasse à deputada que pedisse desculpa aos trabalhadores. Não está certo desqualificar, porque são trabalhadoras e trabalhadores que fazem o seu trabalho com muito esmero, com responsabilidade. E, a propósito, educação, professor e professora, está entrando em extinção. As universidades estão fazendo vários tipos de incentivo para que tenha turmas, para que se feche turmas. Feche ao contrário, né? Que se complete, que preencha uma turma para poder ter aula, futuros professores e professoras. Eu acho que também é importante destacar, né, Jorge, que a gente acaba trazendo uma narrativa do servidor, porque é a nossa base de trabalho. Mas lembrar que o 1º de maio ele é um dia do trabalhador e é de todo mundo. Todo mundo. Qualquer trabalhador que esteja nos ouvindo, esse 1º de maio ele é um dia para que a gente possa refletir sobre as nossas condições de trabalho e quais são as nossas pautas. Né? Assim, hoje eu tenho 30 anos. Para mim é impensável que se existir uma jornada de trabalho de mais de 16 horas por dia. Mas existiu. E foi a luta dos trabalhadores que fez diminuir a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Foi a luta dos trabalhadores que garantiu um 13º. Né? Foi a luta dos trabalhadores que garantiu um período de férias pago pelo empregador. Então, é olhar para trás e não dá para jogar na lata do lixo. E a gente tem que entender quem que a gente é, Jorge. A gente é o quê? Classe trabalhadora. A gente até fala, quem está na classe média, que sonha em ser bilionário, ele está muito mais próximo da gente, que é a classe trabalhadora que recebe 3, 4 salários mínimos, do que o cara que ganha bilhões por mês. Ele está muito mais próximo da gente do que dos caras que são bilionários. Então, a gente tem que ter o quê? Essa consciência de classe. E não dá para a gente defender quem quer acabar
com os nossos direitos, o mínimo de direito, o direito à licença maternidade, que a gente não tinha que estar discutindo que não deveria de ter licença de trabalho, tinha que discutir que tinha que ter licença paternidade. Não só de 10 dias, que o pai tinha que estar também afastado, porque o cuidado daquela criança ela não pertence só à mãe. Porque muitas empresas também acabam, né, o setor privado acaba optando por homens no mundo do trabalho, porque sabe que a mulher pode engravidar. E aí não quer que pagar a licença maternidade para ela, ou porque ela vai ter que sair para atender uma criança ou não. Então, são vários pontos que a gente tem que discutir. Né? Discutir a questão da garantia de direitos. Que eu não saia do meu emprego com uma mão na frente e outra atrás, que eu tenha um fundo de garantia, para que eu possa me reorganizar. Porque se eu simplesmente, hoje, na maioria das condições de trabalho que a gente tem, dos vínculos, é precarizado. Os PJs são precarizados. Se ganha, se trabalha, ganha. Se não trabalha, vai passar fome. E aí, essa precarização e essa vulnerabilidade social, ela reflete no serviço público. Sabe? Então, não dá para a gente descolar as discussões. Eu acho que isso a gente precisa refletir, porque as pessoas não se reconhecem. A pessoa que ela tem um cargo numa empresa, X, assim, que ela ganha, sei lá, 10 mil, 12 mil, 20 mil por mês, ela acha que ela não é classe trabalhadora, só que se ela parar de trabalhar, ela não vai mais ter os 20 mil reais dela por mês, ela vai se virar como? A gente não vive de investimento, a gente vive de força de trabalho, a gente vende a nossa força de trabalho para alguém. E aí a gente é explorado. Eu não vou usar o termo explorado porque eu acordo, né? Eu preciso sobreviver, eu acordo que eu vou trabalhar por X dinheiros. Só que se eu não trabalhar, aí eu trabalho até um período, quando eu começo a adoecer, porque eu trabalhei para um caramba, aí eu sou descartado. Porque eu já não estou mais produzindo aquilo que o sistema quer que eu produza. E aí? Então, assim, a gente tem que entender quem que nós somos. E aí eu vou dizer, a gente é classe trabalhadora. Qualquer um que esteja, provavelmente, quem está ouvindo esse programa é classe trabalhadora. É classe que faz jus a ter férias, que faz falta quando não tem, porque adoece. O 13º que ajuda para movimentar a economia, ajuda para a gente muitas vezes. O que a gente faz com o 13º majoritariamente? Paga aquela dividazinha que veio. Que eu precisei pagar um IPVA, eu precisei pagar uma coisa. Sabe, não, a gente não tem ele, a gente usa para girar a economia. E a gente está abrindo mão de trabalhos com direito, abrindo mão de um serviço público gratuito, em detrimento de ser explorado por um sistema. Então, né, eu quero deixar essa reflexão para que as pessoas observem. Se tu parar de trabalhar hoje, tu consegue sobreviver por quantos meses? Eu por 2. Se eu não receber mais, eu consigo sobreviver por 2 meses, e aí? O que eu faço? Aí vem a fatura do cartão. A fatura vem, a gente é classe trabalhadora, gente. A gente tem que lutar por direito, por trabalho decente, por carga horária de trabalho digna. E a gente não tem que jogar um trabalhador contra o outro. Porque enquanto a gente fica se brigando porque o servidor público, que é um trabalhador, ele tem estabilidade, tu está sendo precarizado, nem carteira de trabalho mais tu tem. Só que tu estás preocupado com o servidor público, que ele tem uma estabilidade. Porque a hora que se ele for desligado do município, ele sai com uma mão na frente e a outra atrás. Ele não tem um fundo de garantia para se organizar a vida dele, ele só tem uma estabilidade. Que ela já existe pelo fato de a gente ser vinculado a um sistema em que o nosso patrão é um prefeito, que de 4 em 4 anos ele é eleito, e para que não se tenha as barganhas políticas, os puxadinhos eleitoreiro, é feito um servidor concursado com estabilidade para que ele execute a função pública dele sem ter nenhuma interferência política. Então, vamos refletir nesse 1º de maio, e o servidor público ele é trabalhador. Né? E a gente faz parte tudo da mesma classe, que a gente tem que lutar por direitos, e a gente tem que parar de, porque o outro tem 13º, eu não tenho, eu vou ficar bravo com o outro que tem. Não, vai te organizar para lutar, para garantir condições de trabalho menor, não ficar reclamando do coleguinha que tem, porque já tem uma organização de luta que garantiu aquilo. Então, deixa essa reflexão aqui, que eu acho que é importante a gente fazer. Alguma ação especial nesse 1º de maio, Sérgio? Então, primeiro eu queria trazer para a comunidade em geral, Jorge, de que o mês de maio é o mês que a gente faz a luta da nossa database. Então, pedir a compreensão e que a comunidade entenda que essa luta que a gente trava nesse período é um direito nosso de lutar pelos nossos direitos. A comunidade reclama muitas vezes, porque faz assembleia no horário de trabalho, porque faz greve, porque faz paralisação.
Se tem paralisação é porque o governo não está atendendo a pauta de reivindicação. Pauta de reivindicação muitas vezes é lei federal que não está sendo cumprida, condições de trabalho que não está sendo garantido. Pauta de reivindicação não é pedido, é reivindicar aquilo que é nosso de direito, né? E a grande parte da pauta é lei federal que não é cumprida, piso do magistério na carreira. O Estado está de greve por quê? Porque compactou a carreira, né? O município está compactando a cada ano que passa, porque o gestor público não atende a pauta de reivindicação que tem que descompatibilizar, tem que colocar o piso do magistério com reflexo na carreira. Está desconsiderando a carreira dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, vai ter luta, vai ter movimento. Então, chamar a atenção da comunidade que vai ter movimento é pela garantia das condições de trabalho. Nós temos professora limpando sala de aula, Jorge. A professora tem que chegar meia hora mais cedo para limpar a sua sala de aula, para garantir que o bebê aluno, não fique no chão o bebê, não entre numa sala toda suja, porque não tem gente para limpar. Não estão fazendo a higienização correta das unidades por conta de uma licitação extremamente errada, não dá nem para dizer equivocada, errada que a prefeitura fez com a terceirizada. Primeiro é que esse serviço tinha que ser público. Tinha que ser feito por servidor público. Segundo, é que já tinha que ter resolvido há mais de um mês e ainda não resolveu. Então, e a empresa que você já está recebendo aditivos de contrato, inclusive, né? E continua com problema. Então, assim, vai ter luta, vai ter movimento para a garantia dos nossos direitos enquanto trabalhador e trabalhadora do serviço público. Segundo, dia 1º de maio, nós vamos fazer um grande encontro com os trabalhadores e trabalhadoras filiados e filiadas ao sindicato. Esse encontro da classe trabalhadora é uma feijoada, que é o 3º ano que a gente faz, Jorge, onde nos reunimos, claro, porque a luta também é feita de afago, né? Só lutar deixa a gente muito fadigado também. Claro que nós vamos trabalhar por conta da organização da feijoada, mas também precisa fazer esse encontro da classe trabalhadora, vai ser lá na Associação do SAMAI, já tem uma organização de inscrição prévia dos filiados e filiadas. O Jorge, sua esposa é filiada, eu quero acreditar que você estará na nossa feijoada amanhã, Jorge. Né? Sua esposa é servidora pública, né? Isso. Professora. Então, que possamos amanhã fazer um grande encontro dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e seus convidados que estarão amanhã lá na Associação do SAMAI, uma feijoada deliciosa que é preparada pelo Nilton, o econômico lá da associação. Tá certo. Fica o convite aí, né? Fica o convite para quem fez a reserva, né? Porque agora não vai dar mais para... Já fechou a reserva já. Já deu. Porque a gente está com... né, a terceira feijoada que a gente está fazendo e ela vem crescendo a cada ano. Então, para que a gente possa ofertar aos nossos filiados um espaço que seja um espaço tranquilo, com espaço, que seja confortável para receber esse filiado, a gente precisa fazer uma organização antecipada. Então, os servidores tinham um prazo aí para fazer a reserva, e todos serão muito... Os que fizeram a reserva, a gente está preparando com muito carinho a recepção amanhã lá na Associação do SAMAI. Geice, obrigado pela visita. Obrigada, Jorge. Parabéns pelo Dia do Trabalho, né? Igualmente. Bom evento amanhã. Sérgio, obrigado pela visita também. E agradecer esse espaço, viu, Jorge, de a gente poder fazer esse diálogo com a comunidade, com os ouvintes, e que a gente possa voltar mais vezes trazendo informação do ponto de vista aí da luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Com certeza. Sérgio Bernardo, coordenador do Sintraceb, Geice, diretora do Sintraceb, falaram aqui conosco agora.